Compilação dos 11 ensinamentos de Meishu Sama do mês de agosto de 2021. O que é a doença? Vou explicar a razão fundamental do aumento gradativo de doenças nos Estados Unidos. Primeiramente, vejamos. Qual seria a causa do surgimento daquilo que vem a ser a doença? Surpreendentemente, as doenças são criadas pelo tratamento médico. E é fato que nisso, especialmente os medicamentos ocupam a posição principal. Ou seja, é algo realmente inacreditável. O método que pretende curar doenças e reduzir o número de doentes está, ao contrário, impedindo a cura e aumentando o número de doentes. E apesar disso estar muito claro, a ponto de dispensar explicações, as pessoas não conseguem percebê-lo. Portanto, podemos dizer que se trata realmente do enigma do século XX. Como se isso não bastasse, elas estão depositando uma confiança cada vez maior na medicina e acreditam piamente que, fazendo-a progredir, conseguirão solucionar o problema da doença. Então, qual a causa desta não percepção? É porque a medicina interpreta a doença como algo ruim, ao contrário do que na verdade ela é. A seguir, vou explicar detalhadamente a respeito disso. Por natureza, todas as pessoas, sem exceção, possuem toxinas congênitas e toxinas adquiridas. As congênitas são as que se herdam dos pais e as adquiridas são as toxinas medicamentosas introduzidas no corpo após o nascimento. Talvez estranhem tal afirmação, pois desde a antiguidade é senso comum achar que os medicamentos existem para curar as doenças e restabelecer a saúde. Uma vez que se acredita que, com a obtenção de melhores medicamentos, será possível resolver o problema da doença, esse é o foco principal dos tratamentos médicos. Todos sabem que os Estados Unidos, em particular, têm voltado sua atenção para esse aspecto, concentrando grandes esforços na descoberta de novos medicamentos. Ora, se os medicamentos curassem as doenças, estas deveriam diminuir gradualmente. Por que então ocorre justamente o inverso? Não há contradição maior. Na Terra não existe nada que se possa chamar de medicamento. O que existe são substâncias tóxicas que justamente por isso produzem efeito. Em outras palavras, por meio da ação do veneno chamado medicamento, verifica-se uma diminuição dos sintomas da doença, dando a impressão de que se deu a cura, mas na verdade esta não ocorreu. Por que os medicamentos são substâncias tóxicas? Ao criar o ser humano, Deus preparou os alimentos para a manutenção da vida. Os alimentos estão divididos entre aqueles que o ser humano deve comer e os que não deve. Os alimentos comestíveis foi atribuído sabor e ao ser humano o paladar. Portanto, basta a pessoa comer com prazer aquilo que desejar para estar suficientemente nutrida. Só de atentarmos para esse aspecto, perceberemos o quão cuidadoso é o Criador. Nesse sentido, ao invés de dizermos que nos alimentamos para viver, na verdade vivemos porque nos alimentamos. É o mesmo que se passa com a procriação. O homem e a mulher não se relacionam com a finalidade de ter filhos. Porém, é por meio dessa ação que o ser humano é abençoado com filhos. É realmente um grande mistério. As funções orgânicas do ser humano não são capazes de processar integralmente substâncias estranhas, xenobióticos, que não foram criadas como alimentos. Uma vez que o medicamento é uma dessas substâncias, somente a parte dele que for nutriente é assimilada, e o restante que fica retida no corpo são as toxinas medicamentosas.
O que é complicado, no entanto, é que essas toxinas se concentram em vários locais do organismo e, com o passar do tempo, acabam se solidificando. Os pontos em que ocorre a concentração se limitam às regiões em que há atividade nervosas, tais como a parte superior do corpo, principalmente do pescoço para cima, mais especificamente o cérebro, seguido dos olhos, ouvido, nariz, boca, etc. Antes, as toxinas se concentram em volta do pescoço e ali se solidificam, razão pela qual as pessoas possuem nódulos neste local e nos ombros. Quando essas toxinas atingem certa quantidade, ocorre o processo natural de eliminação, ou seja, a ação purificadora. Nesse caso, as toxinas são dissolvidas pela ação da elevação da temperatura e eliminadas por meio da tosse, catarro, secreção nasal, suor, diarreia, urina e outras formas. A isso denomina-se resfriado, que é um processo de eliminação de toxinas. Embora seja um pouco penoso, basta a pessoa suportar o desconforto e deixar que a eliminação ocorra naturalmente. Assim, o organismo ficará limpo e obter-se-á a cura, o que é algo maravilhoso. O resfriado, portanto, é a mais simples ação fisiológica criada pela divina providência e por ele devemos ter gratidão. Por não saber isso, o ser humano interpretou os sofrimentos e as dores da purificação de forma negativa e, para interrompê-los, criou os tratamentos médicos. Daí podemos concluir quão equivocados eles são. A ação purificadora ocorrerá tanto mais facilmente quanto maior for a vitalidade física. Para impedi-la, basta enfraquecer essa vitalidade. Para tal, faz-se uso do veneno denominado medicamento. Desde a antiguidade, ele é extraído de ervas, raízes, caules, cascas de árvores, minerais, vísceras de animais e outras fontes, sendo aplicado sob diversas formas, como chá, pós, líquidos, comprimidos, unguentos, injeções, etc., para interromper a purificação. Se a toxicidade do veneno for alta, coloca-se a vida da pessoa em risco. Por esse motivo, ela é atenuada e administrada em pequenas doses, várias vezes ao dia. O medicamento eficiente é aquele cujo veneno foi potencializado, mas não a ponto de causar intoxicação. Dessa maneira, por meio do uso de medicamentos, o ser humano veio solidificando as toxinas dissolvidas que estavam para ser eliminadas. Podemos então imaginar o quanto de toxinas o homem atual possui no corpo e o quanto ele é vulnerável às doenças. Este é o motivo de as pessoas insistirem tanto em relação à higiene para a prevenção de doenças e de temerem o resfriado. Por outro lado, elas estão contentes porque a longevidade alcançou a casa dos 60 anos. Isso também é um grande engano, pois se conseguirem libertar-se das doenças, elas poderão viver tranquilamente por mais de 100 anos. Afinal, a morte antinatural antes dessa idade é devido à doença. Uma vez livres das doenças, será comum que se tenha uma morte natural e se desfrute de vida longa. Por conseguinte, o tratamento médico não cura as doenças. Ele é um método de minorar os sofrimentos temporariamente. Para isso, fazem uso de repouso absoluto, compressas, unguentos, bolsas de gelo, eletroterapia, fototerapia e outros, que são meios para solidificar as toxinas. Entre eles, os tratamentos por meio de aquecimento e da moxa diferem um pouco, pois, pelo estímulo do calor, produzem as toxinas ao local onde é aplicado o referido tratamento. E, com isso, consegue-se alívio. Contudo, com o passar do tempo, tudo volta a ser como antes. Também existe um método de destruir as células cancerígenas com a radioterapia.
Mas se ela destruísse apenas essas células, não haveria problema. Na verdade, ela destrói também outras células. Por este motivo, o resultado acaba tornando-se mais negativo do que positivo. Como podem ver, todos os tratamentos vigentes até hoje são métodos de solidificação das toxinas. Não há outro método de curar as doenças que não seja dissolver e eliminar as toxinas. Está claro para mim, portanto, que os médicos, ao invés de dizerem que vão curar, deveriam dizer que vão solidificar. Entre os métodos de solidificação, o medicamento é o mais eficaz. E como ele causa doença, quanto mais a pessoa se submete a tratamentos médicos, é natural que a doença se agrave e surjam outras complicações. Em consequência disso, ela chega a correr risco de perder a vida. A respeito disso, ocorre o seguinte: ouço frequentemente os médicos afirmar que os pacientes que buscam incessantemente a cura, fazendo uso de caros medicamentos, geralmente têm resultados ruins. Por outro lado, os que não se preocupam tanto com isso se restabelecem mais rapidamente. Da mesma maneira, as pessoas que seguem fielmente as recomendações de higiene são mais fracas e as pessoas indiferentes a essas são mais saudáveis. Ouço também que os familiares dos médicos e os enfermeiros dos hospitais contraem muito mais doenças. É interessante, pois ao conversar com pessoas saudáveis e longevas, que atualmente são raras, geralmente eu ouço, abre aspas, como nunca contraí doenças, eu nunca precisei de médicos e de medicamentos. Fecha aspas. Do nosso ponto de vista, é por isso que elas são saudáveis. E por serem assim, não precisam de médicos ou de medicamentos. Portanto, esta é uma observação que merece a atenção de todos. Em 1º de janeiro de 1953. Makoto, sinceridade. O Makoto é a chave que resolve todos os problemas do mundo, da nação e dos indivíduos. A pobreza política é decorrente da escassez de Makoto. A carência de recursos materiais tem origem na ausência de Makoto. A decadência da moral tem a mesma causa. A degradação da ordem social também surge onde não há Makoto. Enfim, todos os problemas abomináveis têm como origem a falta de Makoto. Religião, ciência e arte, que não têm o Makoto como foco, passam a representar meras formas sem conteúdo. Oh, Makoto, Makoto! Homens, a chave da solução dos problemas está unicamente no Makoto. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. A superstição da mentira. Entre os vários tipos de superstições, existe uma pouco notada que é a superstição da mentira, ou seja, trata-se da superstição que leva a pessoa a pensar que obterá êxito mesmo mentindo. Realmente o homem da atualidade mente demais. A maioria acostumada a esse hábito não se dá conta que mente. Ou seja, provavelmente não nota que a mentira já foi incorporada à sua pessoa. Quando isso ocorre com meus servidores, costumo chamar-lhes a atenção, mas a maioria deles não consegue sequer distinguir a verdade da mentira. Só percebem haver mentido e pedem desculpas depois de eu lhes explicar claramente a respeito. Mentir tornou-se tão natural a ponto de deixá-los incapazes de distinguir os limites entre a mentira e a verdade. Deixarei de lado as mentiras menores que não vêm ao caso. Vou procurar escrever sobre as mentiras que não podem ser desprezadas, ou seja,
aquelas que são ditas consciente e premeditadamente por muitas pessoas. Começarei por analisar as mentiras proferidas pelos políticos, que são de grandes proporções. Embora não tenham muita convicção, eles prometem planejar ou tomar certas medidas políticas. Depois de declará-las com todo aparato, no final deixam de cumprir as promessas e, por isso, muitas vezes são responsabilizados. Há também muitos parlamentares que desprezam os compromissos assumidos com seus eleitores e julgam essa atitude perfeitamente normal. Do mesmo modo, existem muitos educadores cujos atos contradizem a grandeza de suas palavras. Também é considerado senso comum os jornais publicarem artigos repletos de mentiras. Evidentemente, as propagandas exageradas são igualmente mentirosas. No entanto, o que constitui o maior problema são os impostos dos dias atuais. É uma competição de mentiras entre arrecadadores e contribuintes, sumamente complicada e desagradável. Há médicos que dão esperanças a pacientes incuráveis. É possível que hajam assim, pois caso contrário não conseguiriam se sustentar. Da mesma forma, não acho conveniente os religiosos fazerem uso das mentiras de ocasião. Desde os tempos antigos, multiplicam-se as mentiras pregadas pelos comerciantes ao povo em geral. Embora resumidas, podemos constatar todas estas variedades. Portanto, é possível até afirmar que o mundo é um mar de mentiras. É uma desonra o fato de os japoneses serem principalmente conhecidos no mundo como bastante mentirosos. Mesmo em se tratando de mentiras, existem as que quase não causam danos às pessoas e as que são malignas por natureza. Entre estas, as mentiras mais problemáticas são, por exemplo, as proferidas pelas autoridades, cuja função é julgar crimes. Em relação ao caso Mitaka, que foi manchete dos jornais recentemente, entre os vários presos sentenciados à pena de morte, com exceção de um deles, os demais foram inocentados. Outro caso é o de 2 criminosos que foram condenados à prisão perpétua e hoje, passado 3 anos, outro indivíduo se apresentou como o verdadeiro autor do crime. No caso Daiso, ocorrido na cidade de Osaka, o promotor pediu uma pena de 5 anos de prisão para 2 pessoas que, posteriormente, foram declaradas inocentes. Ultimamente, casos como esses têm ocorrido com certa frequência e as pessoas envolvidas são, de fato, vítimas da mentira dos promotores. Ao ouvir esses fatos, o leitor poderá pensar: não há motivo para que uma pessoa como um promotor se utilize de mentiras assim. Por experiência própria, afirmo que isso pode ocorrer. Desde a época do incidente do ano passado até o atual julgamento de que estou sendo alvo, é grande o empenho dos promotores que, usando de mentiras, querem me incriminar. E toda vez que isso sobrevém, cresce minha dúvida sobre o porquê do esforço em acusar pessoas inocentes. É um enigma para o qual realmente não encontro explicação. O promotor público tem o dever de pedir a condenação do criminoso, mas é inacreditável a frequência com que se incrimina uma pessoa de bem. A realidade é inegável, e contra isso não há o que se fazer. Só que estes fatos não chegam ao conhecimento da maioria das pessoas. É difícil saber prontamente se um suspeito é culpado ou inocente. Mas, salvo crimes hediondos, queria ser possível distinguir a verdade dos fatos após uma breve investigação. Já que o próprio ato de buscar incriminar alguém a todo custo já demonstra que não houve crime. Voltando ao assunto inicial,
afirmo que o que move o indivíduo a mentir é o pensamento de que jamais será descoberto. De fato, trata-se de uma ingenuidade. Com efeito, se não houvesse Deus, isso seria possível e favoreceria o argumento de que a mentira perfeita é sinal de inteligência. Contudo, a realidade é bem diferente, uma vez que a existência de Deus é inegável. Por conseguinte, mesmo que consiga enganar alguém habilmente, isso será temporário e certamente a mentira virá à tona. Sem dúvida, tal fato acarreta um grande prejuízo para quem mente, porque, contrariando seu primeiro objetivo, ele se expõe à vergonha, perde o crédito e uma sanção lhe é imposta. Pensar que Deus não existe simplesmente porque ele é invisível iguala-se às pessoas da era selvagem que pensavam que o ar não existia porque não o viam. Pobre homem culto! Portanto, por mais que ele exerça um cargo excepcional, de nada valerá quando tomar conhecimento desta verdade. Sobretudo as pessoas que têm o sagrado dever decorrente da profissão de determinar o certo e errado das pessoas, precisam prestar a máxima atenção a esse ponto. Devem saber que, ao mesmo tempo que julgam as pessoas, também são julgadas por Deus. Se não conseguem acreditar em fatos tão evidentes, significa estar completamente dominadas pela superstição das mentiras. Sendo assim, nosso desejo é que todos os magistrados se tornem fiéis de uma religião correta e reconheçam a existência de Deus. O fato de os juízes estadunidenses serem benevolentes e de os julgamentos serem comparativamente imparciais se deve ao grande número de cristãos presentes na população do país. Esta é uma realidade inegável. Jornal Eco, número 120, em 5 de setembro de 1951. Religião artística. Desde os tempos antigos, pensava-se que não havia muita relação entre arte e religião. No Japão, as manifestações artísticas tiveram início com a arte budista. Eram pinturas, esculturas e tecelagens mais simples. No que se refere à música, entre outros, existiam instrumentos tais como sho, hichiriki, mokugyo e dora, e entoações obtidas por meio da leitura dos sutras budistas. Por essa razão, podemos dizer que era uma arte primitiva. Mais tarde, estimulada pela introdução das artes chinesa e coreana, a arte japonesa passou por uma fase de imitação, até criar um estilo próprio. Na época moderna, concomitantemente com a importação da cultura ocidental, foi introduzida a arte do Ocidente. Principalmente após o período Meiji, 1868-1912, afluíram com ímpeto total as artes da Europa e dos Estados Unidos. Assim sendo, o atual âmbito artístico do Japão reúne, assimila e sintetiza o melhor das artes do mundo inteiro. E como resultado, observamos o aparecimento de uma arte integradora. Por essa razão, podemos afirmar que o Japão é, de certa forma, um país que agrega culturas. A propósito, não deve existir, ou melhor, nunca houve uma religião que desse tanta importância à arte quanto a religião messiânica. Isto porque o paraíso terrestre, finalidade última da nossa religião, é o mundo da arte. Se o paraíso terrestre é um mundo isento de doença, pobreza e conflito, isto é, o mundo de completa verdade, bem e belo, evidentemente o ser humano deve seguir a verdade, amar o bem e abominar o mal. Assim tudo se tornará belo. Nesse sentido, muito mais do que ser apreciada,
A arte se tornará indissociável da vida cotidiana e amplamente desenvolvida. Em outros termos, o paraíso terrestre será o mundo da arte. Eis o motivo pelo qual tenho grande interesse pela arte e, futuramente, pretendo incentivá-la amplamente. Como primeiro passo, estou construindo o protótipo do paraíso terrestre na cidade de Atami. Na sua conclusão, receberemos com aplausos maior atenção por parte da sociedade. É certo que mereceremos consideração mundial. Portanto, atualmente, estamos dando prosseguimento aos nossos planos sob essa diretriz. Jornal Eiko, número 107, em 6 de junho de 1951. Notas. Sho, instrumento musical de sopro constituído de 17 canos de bambu que possuem orifícios nas partes anterior e posterior. Hichiriki, instrumento musical semelhante à flauta. Mokugyo, objeto feito de madeira oca em que se bate na hora de ler os sutras. Dora, instrumento musical de percussão semelhante ao gongo. O paraíso é o mundo do belo. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a inverdade, o mal e a feiura. Vou explicar sobre os mesmos, mas creio que a inverdade e o mal dispensam explicações. Portanto, vamos falar a respeito da feiura. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a feiura se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos, frequentemente as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos não são poucas as pessoas que, alimentando-se e vestindo-se precariamente, morando em casebres, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem aquela forma de vida, o que não acho nada interessante. Entre eles encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinências como um aprimoramento que eles mesmos consideram como um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. No entanto, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e feiura. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que ele é uma espécie de boa ação. Antes de mais nada, à medida que uma sociedade eleva seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que, nos primórdios da história, não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. Naturalmente, no nível individual, mesmo os homens devem procurar manter a beleza a fim de causar uma impressão positiva junto às pessoas.
As mulheres, principalmente, devem buscar deixar tudo mais belo. Talvez seja indiscrição da minha parte, mas essa é a realidade. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os de modo que permaneçam bem limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, precisam deixar tudo devidamente organizado ou guardar o que seja desagradável à vista. Assim, não só os familiares, como também as visitas se sentirão bem, fazendo com que surja naturalmente o respeito. Dessa maneira, aumentará igualmente o conceito do chefe da família. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo nacional. A esse respeito, soube que na Suíça, o que talvez se justifique em parte pela sua pequena área, tanto as ruas como as praças públicas são mantidas limpas, e por essa razão a sensação que se tem é realmente aprazível. Este é um dos grandes motivos pelos quais este país recebe tantos turistas. Portanto, ele nos serve como uma boa referência e exemplo. As razões expostas mostram que nós, japoneses, devemos cultivar amplamente o senso do belo. Assim, exerceremos uma inesperada e boa influência não só no plano individual, mas também em nível local e até nacional. Além do mais, por meio dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e creio que, com isso, os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão significativamente, o que se constituirá, consequentemente, um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde jovem eu gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores. No outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Desconhecendo esse fato, é inevitável que terceiros achem que levam uma vida luxuosa. Desde tempos antigos, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas, vivendo na pobreza, realizando penitências. Quando me comparam a eles, talvez achem minha forma de agir bastante estranha, pelas diferenças observadas. A verdade é que aquela época era o mundo da noite e as religiões expandiam a fé, mesmo estando no inferno. Finalmente chegou a época de transição, ou seja, o momento atual está se transformando no mundo do dia. E, contrariamente, a salvação pode se dar quando vivemos no paraíso. É necessário, pois, pensar profundamente a esse respeito. Para encerrar, desejo falar a respeito do comunismo. Dizem que seu objetivo é a construção do paraíso, mas além dos demais aspectos, a concepção do belo de seus militantes é muito escassa. Portanto, enquanto o comunismo não agregar o belo, ele não se tornará um sistema verdadeiro. Jornal Eiko, número 112, em 11 de julho de 1951.
a respeito da coletânea de poemas Yama-to-Mizu, Monte e Água. Como sempre digo, o objetivo da fé é polir a alma e purificar os sentimentos. Para tanto, existem 3 maneiras. A primeira é pelo sofrimento oriundo não só de práticas ascéticas e penitências, mas também de calamidades. A segunda, pela soma de boas ações e virtudes. E a terceira é pela elevação da alma por meio da arte de alto nível. Dentre elas, o caminho mais simples e rápido é por intermédio da influência desta última. Não existe nada melhor, pois através da arte nossa alma vai sendo polida imperceptível e prazerosamente. Nesse sentido, sempre que dispusermos de tempo, é bom ler a coletânea de poemas Yama-to-Mizu, Monte e Água, escritos em estilo waka. Com essa prática, a alma se eleva imperceptivelmente e, em consequência disso, a inteligência da suprema iluminação, Tie-Shokaku, é polida. A mente se torna mais lúcida e a fé se consolida mais facilmente. Isso ocorre porque todos os poemas da coletânea Yama-to-Mizu estão repletos de verdade, bem e belo. Conforme expus, meu objetivo é desenvolver a fé também por meio do poder do Espírito das Palavras. Jornal Kyusei, número 61, em 6 de maio de 1950. Notas. Waka, também chamado tanka, é um estilo de poesia japonesa que se diferencia do haikai no que se refere à métrica. O waka é constituído de 31 sílabas japonesas divididas na forma 5-7-5-7-7, enquanto o haikai possui 17 sílabas. Composto no Japão desde os tempos antigos, aborda uma grande variedade de temas, desde o religioso até o satírico. Deixe-se guiar pela vontade divina em seu trabalho de difusão. As igrejas se preocupam algumas vezes quando, contrariando as expectativas, a difusão se processa com lentidão. Ao invés de aguardar pacientemente, procuram promover atividades empregando métodos coercitivos. Não raro, os que confiam apenas no julgamento humano malogram em seus esforços para que os outros compreendam os objetivos da Igreja Messiânica Mundial. Esquecem-se de que o próprio desenvolvimento espiritual tem uma importância primordial e que a obra deve ser entregue à direção divina. Quando os trabalhos são dirigidos por Deus, não há perigo. Desde a antiguidade, a obra missionária tem sido repleta de sofrimentos. Especialmente no cristianismo, encontramos muitos casos de martírios. Os missionários fizeram um grande esforço para propagar os ensinamentos de Jesus, alguns deles arriscando a vida em regiões incultas e hostis. Isso, na verdade, denota um espírito de valentia, mas muitos sofreram e se imolaram sem necessidade. A história das religiões, tão rica em relatos sobre privações, difundiu a ideia de que o sofrimento é inevitável. Há membros da Igreja Messiânica Mundial que se esforçam excessivamente procurando cumprir sua parte. Quanto mais se esforçam, mais se submetem a experiências decepcionantes. Os métodos de coerção e de excessivo zelo foram empregados durante a Era das Trevas. Nossa religião pertence à Era da Luz. Os profetas do passado vaticinaram o advento do paraíso na Terra, mas não indicaram de que modo ele se realizaria. Este é o objetivo ao qual nos dedicamos. Encontramo-nos agora no alvorecer da nova era e é chegada a hora de desempenharmos nossa parte como colaboradores de Deus
contribuindo para a realização de seu plano e para o estabelecimento de um mundo ideal, no qual prevalecerão o amor, a compreensão e a felicidade. Essa mudança, porém, deve antes ocorrer na mente e no coração do homem. Cada qual deve estabelecer dentro de si um estado de espírito celestial e feliz. Esse estado refletir-se-á então na família, na vizinhança e no país. Com o tempo, espalhar-se-á pelo mundo e o paraíso na terra se tornará uma realidade. Nada há de paradisíaco na laboriosidade ou no sofrimento. Quando da administração do Diorei, por exemplo, há lares aos quais nos dirigimos com prazer e somos abençoados com maravilhosos resultados. Contudo, pode haver outros aos quais nos dirigimos com uma sensação de relutância, obtendo poucos resultados. Se não pudermos ir com um espírito de animação e alegria, será preferível não ir. Evidentemente, isso não deve ser nunca uma questão de decisão pessoal. Depois de alcançarmos certo grau de consciência espiritual, devemos sempre procurar a orientação divina. O esforço humano impulsivo frequentemente produz tensões em nós e nos outros. É bom fazer planos. Nada de valioso podemos realizar sem eles. Muitas vezes tentamos forçar sua realização, alcançando apenas resultados adversos. Quando somos guiados pelas leis divinas e não pelo intelecto humano, nosso progresso é rápido e supera todas as possíveis expectativas. Consciente dessa verdade, quando algo não está correndo bem, detenho-me e entrego tudo a Deus. Quando retorno ao problema, depois de algum tempo, tudo caminha favoravelmente. Devemos seguir esse princípio em nosso trabalho. Ele, então, se torna um modo de vida simples, dirigido pelo céu. Não seja despreocupado em demasia. Deixar tudo nas mãos de Deus não significa deixar as coisas correr sem desempenharmos nossa parte, na suposição de que Deus fará tudo por nós. Antes, significa não depender apenas do intelecto humano e das nossas convicções, mas procurar ser guiados pela sabedoria divina em tudo aquilo que fizermos. É essencial possuir uma mente aberta e flexível, bem como manter um ponto de vista equilibrado. Empreguemos a abordagem Daijo, flexível, ou Sōjo, rígida. Não podemos ser dogmáticos. Preferencialmente utilizando ambos, devemos sempre tornar ao ponto central ou Izunome. Estou construindo o protótipo do paraíso para que as pessoas exaustas nele possam descansar serenamente. Esse jardim de Deus que estou construindo há 5 anos em Gora, na cidade de Hakone, já está cerca de 80% pronto. Mesmo assim, comparado aos famosos jardins existentes desde os tempos antigos em todo o Japão, talvez possa parecer um tanto arrogante da minha parte. Mas além de não deixar nada a desejar, posso dizer que há uma grande diferença de nível entre este e os demais jardins. É claro que existem muitos jardins maravilhosos, cada um com suas características. Porém, seja ele qual for, sinto que não possui peculiaridades tão relevantes quanto o de Hakone. Já a Terra Divina é totalmente diferente dos outros locais. Possui pedras e rochas de variados tipos e tamanhos em abundância, o que nos causa espanto. Dispondo-as de acordo com a orientação divina, construí seu jardim em um estilo totalmente novo, sem me basear em modelos existentes e sem me submeter aos antigos procedimentos. Até no que diz respeito às árvores, juntei várias espécies para combiná-las convenientemente com as pedras e as rochas.
Em se tratando das cascatas e correntes d'água, estas foram feitas para expressarem ao máximo o encanto da natureza. Assim, somando a beleza das montanhas e das águas à dos jardins, procurei expressar o que há de melhor e mais elevado na arte da natureza. Sem dúvida, meu objetivo é, através dos olhos da pessoa que vê esse quadro, fazer aflorar o sentimento do belo latente em seu interior e fazer com que seu caráter melhore naturalmente, eliminando as impurezas do espírito. As pedras, as árvores e as plantas foram cuidadosamente selecionadas e utilizadas com carinho, como se alguém tivesse pintando um quadro, utilizando materiais in natura. Gostaria, portanto, que apreciassem o local com esse espírito. Construí esse jardim de modo que, visto de perto ou de longe, parcialmente ou na totalidade, ou de qualquer ângulo, sobressaia a cada uma de suas características. Com o passar do tempo, vão nascendo vários musgos típicos de Racone, plantinhas de nome desconhecido, minúsculas flores graciosas e árvores que crescem nas reentrâncias das pedras, como se fossem bonsai, as quais, por si mesmas, parecem querer atrair a atenção das pessoas. Ultimamente, todo o jardim ganhou certo ar antigo e harmônico. Ele melhorou tanto que ficou irreconhecível. Eu mesmo cheguei a percorrê-lo por diversas vezes sem ter vontade de me afastar. Quando chove bastante, temos a impressão de estar vendo de um lugar alto uma corrente de água no meio de uma densa mata. O som da água correndo entre as pedras, as gotas brancas espirrando para todos os lados em graciosas curvas. Finalmente, a água se divide e termina em duas cascatas. Que visão panorâmica deslumbrante! A cascata do lado direito, que cai em degraus, ao estilo da conhecida cachoeira Cabeça de Dragão, é maravilhosa. A queda d'água do lado esquerdo divide-se em vários fios d'água que, ao baterem no solo, jorram para todos os lados. Parece mesmo que a qualquer momento poderá surgir uma andorinha em um voo rasante, bem rente às cascatas. A beleza que harmoniza a natureza e criação humana está muito bem expressa. Fiquei encantado diante de tal maravilha, a qual foi além das expectativas. Ao contemplar essas cascatas, sinto-me como se estivesse nas altas montanhas e vales profundos, ou diante de uma obra-prima. Geralmente, as cascatas construídas pelo ser humano têm certo aspecto comum que prejudica essa harmonia. Mas isso não se verifica com as do nosso jardim, que são extremamente naturais. O reflexo das cores vermelha e amarela das folhas do bordo nas cascatas, as cores das árvores plantadas e das nativas me fazem sentir como se estivesse em meio à densa mata. Vou encerrar por aqui as explanações a respeito do jardim já concluído. A seguir, desejo falar a respeito do amplo terreno que fica nas proximidades do Parque Gora. Pensando em criar um outro jardim muito diferente, já dei início à sua construção. Para esse jardim, também tenho um plano em comum, inédito, e creio que na ocasião da sua conclusão, as pessoas ficarão deveras surpresas. Até aqui vim expondo tudo aquilo que me aflorava à mente e elogiando e enaltecendo o meu trabalho. O leitor poderá achar que sou por demais vaidoso. Na opinião de pessoas comuns, sem dúvida, é isso mesmo. Esse jardim foi construído por Deus através de mim. Portanto, por tratar-se de uma técnica, ou melhor, de uma arte divina, creio que não haveria nenhum problema em elogiá-lo, pois isso significa louvar a Deus,
e é um ato que merece aprovação. Há algum tempo, o Sr. William W. Schudler, professor de geografia em uma universidade nos Estados Unidos, veio apreciá-lo e, em sua visão de profissional, exprimiu sua forte admiração. Abre aspas. Já vi jardins do mundo inteiro, mas nenhum tão notável e artístico como este. Certamente ele é único em todo o mundo. Fecha aspas. Falarei sobre o Museu de Belas Artes que será construído por último. Sua conclusão está prevista para o verão do ano que vem, e quando isso se verificar, creio que o esplendor do Jardim Sagrado da Terra Divina será ainda maior. Já tem algumas obras de arte a serem expostas. Da mesma forma, realizei pesquisas sobre as que são avaliadas como tesouro nacional, existentes em museus históricos e de belas artes de várias regiões, em coleções de particulares e de templos, com os quais, pouco a pouco, estou estreitando meus vínculos. Assim sendo, tenho certeza de que o Museu de Belas Artes de Hakone nada ficará devendo a outros do gênero. Minha intenção é mostrar poucas obras de cunho histórico e arqueológico, tendo como critério meu senso estético, independentemente de elas serem arte oriental, antiga ou moderna. Pretendo selecionar somente as obras-primas de artistas famosos de cada época. Isto porque o significado do Museu de Belas Artes não se manifestará se qualquer pessoa, ao apreciá-lo, tendo ou não um olhar crítico, não se sentir tocada e não se deleitar com a beleza das obras. Evidentemente, estou à frente de todas as etapas desse museu, de acordo com a orientação de Deus, desde sua arquitetura até as instalações internas e decoração. Creio que, ao ser concluído, trará benefícios de outra natureza. Dessa maneira, a Terra Divina estará terminada e, a partir de então, a obra divina entrará em sua verdadeira fase de expansão. Mas não é só isso. É natural que, na sequência, a construção do protótipo de Atami avance rapidamente. Deus desenvolve tudo de forma correta e ordenada, e esta é a verdade. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5, a respeito do Jardim da Terra Divina, em 19 de setembro de 1951. Eu conduzo ao protótipo do paraíso, ainda que por pouco tempo, aqueles que sofrem neste mundo infernal. Desde o início da história, nunca existiu uma obra tão grandiosa, de tamanha importância e motivo de alegria. No Japão, dizem que o general Hideyoshi Toyotomi, 1536-1598, construiu o castelo de Osaka e que o santuário Nikko foi construído pelo shogun Iemitsu Tokugawa, 1604-1651. O propósito dessas construções é completamente diferente das que eu empreendo. Elas foram erguidas para enaltecer seus autores e mantê-los no poder, isto é, para a própria defesa na época de guerra. Serviam ainda para evitar uma revanche por meio de eventuais conflitos. Tratava-se igualmente de uma maneira de preservar o poder e uma espécie de vaidade, pois servia para que se vangloriassem de sua influência. De fato, era escassa a noção de coletividade, ou seja, de proporcionar deleite ao povo. Consequentemente, seus autores estavam centralizados em si mesmos e em seu benefício. Já o Vaticano, na Itália, é de natureza religiosa, sendo a sede da expansão do cristianismo, que se popularizava durante o Império Romano.
Sabe-se que, com as doações de objetos e de dinheiro, é que o Museu de Arte e outras edificações foram sendo construídos sem maiores percalços. Portanto, praticamente tudo lá é religioso. No ano passado, ganhei fotografias coloridas de pinturas a óleo do Vaticano e achei-as realmente maravilhosas. Se as fotografias das obras já são belas, imaginem vistas pessoalmente. Fiquei deveras admirado. Afinal, tudo nasceu a partir de uma religião. A cultura americana também é admirável e se orgulha de sua civilização industrial voltada para a obtenção de lucros. Esses fatores geraram o esplendor dessa cultura, que todavia não é artística. O protótipo do paraíso terrestre que estou construindo não pretende servir para fins de preservação do poder ou mesmo de expansão religiosa por meio de guerras. É uma proposta para que muitas pessoas, ou melhor, pessoas do mundo inteiro, possam elevar suas almas por meio do deleite da apreciação do belo. Trata-se de algo puramente pacifista. Até agora, nada semelhante foi criado em nenhum lugar, é algo inédito. Futuramente, seu significado será compreendido mundialmente. Até jornalistas dos Estados Unidos dizem o mesmo. Há locais magníficos sendo construídos em várias partes do mundo, mas todos eles visam principalmente a interesses próprios. Sua obra, no entanto, é diferente, pois está sendo realizada em benefício do povo, objetivando a paz. O senhor é uma raridade entre os japoneses. Não sabíamos que existiam pessoas assim no Japão. É natural que não soubessem mesmo. É que finalmente chegou o momento. Apesar de a conversa ter se tornado um tremendo autoelogio, afirmo que não sou eu quem realiza esta obra, e sim Deus, que me utiliza para realizá-la. Por essa razão, podemos dizer que eu apenas transmito o autoelogio de Deus. Após a conclusão do protótipo do paraíso terrestre de Atami, a religião messiânica se renovará por completo, passando a ser vista como algo grandioso e de abrangência mundial. Por conseguinte, se tornará conhecida tanto no Japão como no exterior. Coletânea de Ensinamentos, volume 30, em 2 de janeiro de 1954. O paraíso é o mundo do belo. Os sentimentos de seus habitantes são igualmente belos. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a inverdade, o mal e a feiura. Vou explicar sobre os mesmos, mas creio que a inverdade e o mal dispensam explicações. Portanto, vamos falar a respeito da feiura. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a feiura se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos, frequentemente as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos não são poucas as pessoas que, alimentando-se e vestindo-se precariamente, morando em casebres, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem aquela forma de vida, o que não acho nada interessante.
Entre eles encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinências como um aprimoramento que eles mesmos consideram como um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. No entanto, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e feiura. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que ele é uma espécie de boa ação. Antes de mais nada, à medida que uma sociedade eleva seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que, nos primórdios da história, não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. Naturalmente, no nível individual, mesmo os homens devem procurar manter a beleza a fim de causar uma impressão positiva junto às pessoas. As mulheres, principalmente, devem buscar deixar tudo mais belo. Talvez seja indiscrição da minha parte, mas essa é a realidade. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os de modo que permaneçam bem limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, precisam deixar tudo devidamente organizado ou guardar o que seja desagradável à vista. Assim, não só os familiares como também as visitas se sentirão bem, fazendo com que surja naturalmente o respeito. Dessa maneira, aumentará igualmente o conceito do chefe da família. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo nacional. A esse respeito, soube que na Suíça, o que talvez se justifique em parte pela sua pequena área, tanto as ruas como as praças públicas são mantidas limpas, e por essa razão a sensação que se tem é realmente aprazível. Este é um dos grandes motivos pelos quais este país recebe tantos turistas. Portanto, ele nos serve como uma boa referência e exemplo. As razões expostas mostram que nós, japoneses, devemos cultivar amplamente o senso do belo. Assim, exerceremos uma inesperada e boa influência não só no plano individual, mas também em nível local e até nacional. Além do mais, por meio dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e creio que, com isso, os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão significativamente, o que se constituirá, consequentemente, um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde jovem eu gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores.
No outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Desconhecendo esse fato, é inevitável que terceiros achem que levam uma vida luxuosa. Desde tempos antigos, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas, vivendo na pobreza, realizando penitências. Quando me comparam a eles, talvez achem minha forma de agir bastante estranha, pelas diferenças observadas. A verdade é que aquela época era o mundo da noite e as religiões expandiam a fé, mesmo estando no inferno. Finalmente chegou a época de transição, ou seja, o momento atual está se transformando no mundo do dia. E, contrariamente, a salvação pode se dar quando vivemos no paraíso. É necessário, pois, pensar profundamente a esse respeito. Para encerrar, desejo falar a respeito do comunismo. Dizem que seu objetivo é a construção do paraíso, mas além dos demais aspectos, a concepção do belo de seus militantes é muito escassa. Portanto, enquanto o comunismo não agregar o belo, ele não se tornará um sistema verdadeiro. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. O Paraíso é o Mundo do Belo, em 11 de julho de 1951. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo.